Aleluia, bendito é o nome do Senhor, aquele que nos chama à sua presença, como ouvimos agora, digno é o Senhor. Que as nossas vidas possam sempre engrandecer e agradecer aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que nos chama à sua presença por meio de Jesus, aquele que é o Senhor da nossa vida. A nossa caminhada do dia a dia, por vezes, na maioria das vezes, sempre desenha, marca, anuncia um pouco da nossa vida, como nós estamos caminhando, exatamente como nós trafegamos no dia a dia. Pode ser em pequenos passos em casa, pode ser na rua, e principalmente como esta caminhada se reflete no substantivo que é a atitude, o nosso comportamento. Como é que nós temos andado ultimamente? Como temos caminhado no nosso dia a dia? Como temos agido? A forma como andamos pode desenhar aquilo que está em nosso coração, como está a nossa vida. É simples, quando nós olhamos uma criança, um bebezinho, seus primeiros anos de vida, um ano e meio, que já começa a tentar ficar em pé e a caminhar. Ele tropeça, ele não tem firmeza nas pernas, mas ele está aprendendo a caminhar. E nós percebemos, olha que bonito, ele está começando a caminhar, e ele prossegue. Mas quando nós vemos também, e temos a oportunidade de observar isso pela televisão, nos desfiles de moda, nós vemos os modelos desfilando, tem um formato em cada passo, num gesto que já se tornou característico. Os militares também, quando você vê um militar de serviço no quartel, você vê, eles não andam de qualquer jeito, eles têm uma forma de caminhar. E me vem à memória, assim como uma expressão que se usava antigamente, alguns jovens, adolescentes, que querem se tornar descolados. Como é que eles andam? Não, eu sou descolado, eu agora sou uma pessoa esperta. E alguém, por vezes, você passa na rua ou na esquina, alguém que exagerou um pouco na bebida, e ele anda cambaleando pelas esquinas. Então a gente, mesmo sem estar próximo, sem conhecer, a gente pode até tirar um pequeno conceito. Olha, aquele ali está saindo do bar, já bebeu bastante. Então a caminhada da gente, como nós estamos caminhando, como nós estamos agindo no dia a dia, pode revelar um pouco ou muito daquilo que está em nosso coração. Mas será que a Bíblia, ela trata desse assunto da nossa caminhada, como nós estamos caminhando, como nós estamos andando? Sim, a Bíblia usa esse termo para descrever muito sobre aquilo que está no nosso coração. A Bíblia fala sobre alguém que é vitorioso e abençoado. Abacuque 3,19: Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Deus que o socorreu, que dá forças, vigor. Mas a Bíblia fala sobre exortação, sobre um andar reprovável. Lá em Levítico 19:16, o Senhor reprovando os seus servos: olha, não andarás, veja só como é que diz lá o verso, não andarás como os mexeriqueiros entre o teu povo. Você não tem que andar como um mexeriqueiro. Mas a Bíblia fala sobre ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em Filipenses capítulo 4, Paulo, escrevendo aos seus irmãos em Éfeso, ele fala da vaidade. Portanto digo, e no Senhor testifico, que
que não mais andeis como também andam os gentios. Como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Mas a Bíblia fala do andar, do caminhar com humildade, com comunhão. E é o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas, que fala sobre como os discípulos deviam se comportar. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Desenvolvam a comunhão, tenham humildade, fiquem ali. O andar também, que a Bíblia fala, traz à mente o livramento. Levítico 26 diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo. E olha como encerra o verso: e vos fiz andar eretos, vitoriosos. A Bíblia fala sobre diversas formas de andar, de caminhar. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens da guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais. Josué 5:6. Eles andaram pelo deserto, mas não viram a terra prometida. Aí uma renovação da caminhada do povo de Deus. Queridos, o nosso andar pode expressar algo na vida da gente. E o apóstolo Paulo, ele nos traz uma exortação escrevendo aos seus irmãos, de Éfeso capítulo 4, uma perícope já bem conhecida, de 1-6. Olha como ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Mas espera aí, Paulo, como se deve andar? Como é andar digno dessa vocação a que eu fui chamado? E ele vai no verso 2: andem com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. É uma passagem que nos chama a atenção, mas também me vem à mente e ao coração uma pergunta: mas, Paulo, como fazer isso? Como andar assim? Como conseguir proceder desta forma? Com humildade, mansidão, longanimidade, dando suporte, apoiando, trabalhando uns com os outros, preservando a paz no Espírito. Como, Paulo, devemos fazer isso? Nos mostre uma regra, uma fórmula. William Hendricks, escritor, teólogo, ele diz: o andar no Senhor é a continuação natural e necessária de recebê-lo. Aquele que recebe continua andando no Senhor. E hoje pela manhã, a palavra do reverendo Antônio, aqui do outro lado, reverendo Antônio, né? Em 2 Pedro 16-21, capítulo 1, ele dizia: você só pode enfrentar a mentira conhecendo a verdade. Você só pode enfrentar a mentira conhecendo a verdade. Ele falava do conhecimento e o cuidado que o apóstolo estava tendo com seus irmãos, as diversas filosofias e tudo aquilo que estava agredindo a caminhada cristã. A única maneira de despojar o coração de uma velha afeição é pelo poder expulsivo de uma nova afeição. Thomas Chalmers, pastor presbiteriano lá do século XVIII, isso é uma frase citada por John Piper no livro Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural. Conforme disse o pastor Antônio, para você enfrentar a mentira, você tem que conhecer a verdade. Para você ter uma outra afeição, a afeição que agrada a Deus, você tem que ter isso no coração para rejeitar aquilo que desagrada a Deus. Amados, não existe isso de você estar com o coração
e você identifica coisas que não agradam a Deus, eu vou tirar isso do meu coração. Não sai. Pode desistir que não sai. Sabe por quê? Porque no coração da gente não existe vácuo. Não existe um vácuo. Existe algo que você reprova de acordo com a palavra de Deus. Você quer que aquilo saia da tua vida, do teu coração. Então coloque aquilo que agrada a Deus e aquilo empurra para fora. É isso que o teólogo está falando. É isso que é vencer a mentira conhecendo a verdade. Eu não tenho como caminhar na verdade se eu não conheço a verdade. Mas Paulo nos fala isso em Efésios. E Paulo, como eu devo andar assim? E Paulo responde lá em Colossenses 2, versos 6 e 7, que eu queria que você abrisse sua Bíblia. É a passagem que nós vamos nos debruçar. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. E Paulo diz: ora, você quer saber como você tem que colocar uma vida de santidade diante de Deus? E ele diz: ora, meus amados, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. A nossa caminhada, amados, reflete quem verdadeiramente nós somos. Como nós temos andado, como têm sido as nossas ações e reações, como tem sido o nosso passo a passo, dia a dia. Andar é se movimentar, é existir, é escolher, pois a vida não é neutra, mas cada passo molda a alma e revela o destino para o qual nos inclinamos diante de Deus, que é a sua glória. Andar é se movimentar, movimentar-se é sinal de vida. Caminhar implica em sair de um lugar e ir em direção ao outro, e isso sempre exige esforço, atitude e decisão. Pergunta é: para onde nós estamos caminhando? O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, nos ensina, exortando os seus irmãos: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim como vocês receberam a Ele, continuem a viver nele, enraizados, edificados, firmados na fé, como foram transformados, transbordando de gratidão em vosso coração. Meus queridos, a caminhada cristã, ela não é estática, ela é uma caminhada de movimento, de fé, enraizados na palavra de Deus. Nós não somos peregrinos sem direção, temos um guia, um caminho, um destino, temos um Senhor que nos orienta. Porque aquele que não sabe para onde vai, ele está perdido no primeiro passo. Se você não sabe para onde está caminhando, sem dar o primeiro passo, você está perdido. Paulo, escrevendo aos seus irmãos em Colossos, que era uma cidade na região da Frígia, hoje ali pertencente à Turquia, e havia um conflito muito grande de filosofias, de religiosidade. O cenário cultural apresentava um sincretismo muito forte religioso. Então Paulo estava preocupado com aqueles irmãos, como essas influências iriam pesar sobre o comportamento daqueles que foram alcançados pela graça. O capítulo 2 é um discurso significativo que aborda todas essas questões. Aí ele começa do verso 1 a 5, ele fala da unidade de Cristo. É uma linguagem de amor, de afeto, indicando que o seu coração se une ao deles. Paulo está falando sobre isso. Ele enfatiza os perigos da filosofia do engano, que são uma ameaça à verdadeira fé. Essa é a base tanto intelectual como relacional. Relacionamento, unidade, é isso que ele está falando, a partir do verso 1 até o 5. Mas dos versos 6 ao 10, ele fala do legalismo e da filosofia vã. E ele continua no verso de 11 a 15, ele fala do pacto de Deus, simbolizado na circuncisão de Cristo, na morte e no pecado. Seção mais rica, a seção teológica, onde Paulo estabelece uma conexão do pacto do Senhor com os seus servos. Ele menciona esse pacto, o pacto da circuncisão, que depois foi substituído pelo batismo, lá em Gênesis 17, de 10 a 11.
Deus dá a Abraão a circuncisão como sinal da aliança. Era no Antigo Testamento, a circuncisão era um sinal da aliança, o selo da aliança. Mas aqui em Colossenses de 11, 12, Paulo relaciona a circuncisão com o batismo diretamente. A morte e a ressurreição de Cristo estão ligadas a um novo nascimento, onde o velho eu já foi circuncidado. Paulo está falando sobre isso. O apóstolo utiliza o símbolo da morte para ser sepultado para o mundo. E ele continua lá do verso 16 ao 23, advertências contra o legalismo, as práticas ascéticas, normas religiosas que impõem e se desviam do Evangelho. Então Paulo está orientando o seu povo nesse capítulo 2. Mas no verso 6 e 7, onde nós estamos nos debruçando, que precisamos entender como andar de modo digno da vocação que você e eu fomos chamados. Nós somos chamados a uma vocação que é a vocação de adoradores a Deus em espírito e em verdade, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, o Senhor falando com a mulher samaritana. Ela precisava entender o que era a verdadeira adoração. Não, Jesus, naquele momento, lá em João 4, ele não chega simplesmente debruçando conceitos de teologia ou doutrina, não. Ele simplesmente começa toda a conversa fazendo um pedido: dá-me um pouco de água, dá-me um pouco de água para beber. E ela se espanta. Por quê? Porque ele era um judeu e ela era uma samaritana, e culturalmente, religiosamente haviam divergências, eles não se davam, não se falavam. Como é que tu, sendo um judeu, pede água a mim que sou samaritana? E Jesus começa a falar sobre água, simplesmente sobre água, até ela começar a entender. Ele disse: se você soubesse quem fala contigo, você me pediria e eu te daria água da vida, e você não mais teria sede. Mas nesse momento a mulher samaritana também não entende. Ela ainda não tinha entendido exatamente com quem ela estava falando e o conteúdo daquilo que estava sendo colocado. Ora, mas como tu me diz que vais me dar água, se tu não tem sequer um balde, nada para tirar água do poço? A mente dela estava numa razão. Ele diz: eu te darei a água da vida. E ali começou a conversa, e ela dá-me de beber dessa água. E ela então reconhece Jesus como o Messias. E se você depois tiver o cuidado de ler o capítulo todo, você vai ver que ela foi uma das grandes missionárias que saiu falando da graça, do poder daquele que conhecia a sua vida e abençoou a sua vida. Jesus estava ali. E aqui em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, como recebeste Cristo Jesus, assim como ela recebeu, como foi transformada, andai nele, radicados, edificados, confirmados na fé, porque a nossa caminhada, amados, reflete quem verdadeiramente nós somos. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus por intermédio de Jesus. Andar é se movimentar. Movimentar sugere caminhar. Caminhar implica em sair de um lugar e ir para o outro. Tudo isso exige esforço, atitude. O que é que está dentro de nós? O que nos motiva e dirige? É isso que pode ser descrito na nossa forma de nos relacionarmos, de nós andarmos no dia a dia. O viver diário mostra de fato, se pertencemos ao Senhor. O andar no Senhor é a continuação natural e necessária daquele que o recebe, como eu disse. Como recebestes a Cristo. E ele começa dizendo: assim andai nele. Mas como eu devo andar para que a minha caminhada descreva e mostre que eu sou um servo do Senhor e fui chamado a essa vocação, como ele diz lá em Efésios: andem de modo digno da vocação que foste chamado. Ele começa falando: ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Como? Como é que eu devo fazer isso, Paulo? Radicados. Primeira palavra que ele usa aqui. A imagem é uma imagem de comunicação simples que Paulo está usando. É uma imagem agrícola. Radicados aqui significa enraizados, raízes profundas que dão alimento, firmeza e vida. Mas não é isso que o Senhor Jesus diz
Lá em João, Evangelho de João 15:5, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando estamos enraizados nas verdades do Senhor, nós podemos produzir frutos. Nós podemos sim expressar aquilo que está sendo alimentado nas raízes das quais nós temos e estão sendo fixadas nas verdades de Deus. Radicados. O que é ser radicado? É ser alimentado pela palavra de Deus, por meio de Jesus. Porque quando somos alimentados, estamos firmados. Salmo 1 diz assim no verso 3: porque aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No verso 3 ele diz: ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando ele fizer prosperará. Não, esse alimento, esse sustento nos firma e faz com que possamos produzir frutos. Quando estamos enraizados nas verdades de Deus, sendo alimentados por ela dia a dia. João 4,14 diz: porque Ele não somente dá o alimento sólido da sua palavra, mas Ele rega a nossa vida. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque quando se vê aqui essa expressão, radicados, firmados na palavra do Senhor, porque recebemos o alimento, mas nós recebemos a água da vida. Porém, aquele que beber dessa água. Gente, isso aqui é interessante. Olha a expressão, aquele que beber. Isso quer dizer que ele está dizendo: pegue a água, um copo, e leve até você e beba dessa água. Você tem que tomar essa atitude de ingerir esse líquido. Nós temos que buscar essa água da vida que está à nossa disposição dia após dia. Agora vocês estão escutando, estão sendo enraizados pela leitura que foram feitas aqui anteriormente, pela leitura da palavra que também foi feita, pelos cânticos. Mas amanhã, durante a semana, vocês vão estar ocupados com outras coisas, e aí vão precisar beber da água. Beber é tomar uma atitude. Eu vou pegar aquele copo e vou beber. Precisamos levantar e pegar, tomar atitude e beber dessa água, que é a água viva do Senhor. Uma árvore com raízes superficiais pode até parecer saudável, mas basta um vento forte e ela cai, ela não frutifica. E Paulo fala assim, lá em Efésios 4,14: para que não sejamos como meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Nós não estamos enraizados, então qualquer vento de doutrina, qualquer moda, nós estamos inclinados a seguir. Mas precisamos estar fixos, dia após dia, na palavra do Senhor, conhecendo a sua verdade e bebendo, procurando conhecer mais. Mas não somente enraizados, estamos enraizados, estamos bebendo da água, estamos sendo alimentados como uma árvore bem fixada. Ele diz: como recebeste a Cristo Jesus, assim andai nele, radicados, enraizados, firmes. Somente isso não, Paulo diz: e edificados. Edificados. Aqui já não é mais uma imagem agrícola, mas uma construção. Edificados. E quando Paulo fala assim, vocês precisam ser edificados, quando se pensa em edificação, eu tenho certeza que o pastor Antônio conhece bem essa expressão, né? Esse último ano ele envolvido na construção, na edificação do seu imóvel, ele sabe das dificuldades de aplanar o terreno, de fazer um alicerce bem firme, de ver as paredes subindo, para transformar aquilo que era um local num ambiente agradável e agora num lar. A edificação é isso, é a construção daquilo onde vai haver comunhão.
edificados. Mas como nós podemos ser edificados? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa edificação, amados, não é nosso mérito, mas é ação e graça do Senhor. E para isso temos que deixar a nossa vida à disposição de Deus, para que Ele possa aplanar o terreno do nosso coração e sair edificando, porque nós estamos enraizados, como foi falado no início, agora estamos sendo edificados. E como somos edificados? 2 Pedro 3,18, somos edificados no conhecimento de Deus. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, somente a Ele, toda a glória. Precisamos crescer, amados, na graça e no conhecimento. À medida que eu me debruço, à medida que eu procuro beber mais dessa água, as minhas raízes se fortalecem, mas eu cresço, eu estou sendo edificado. Uma casa, amados, que tem apenas a fundação não serve de abrigo, nem cumpre o seu propósito. Muitos cristãos ficam apenas no início da fé, mas não avançam o crescimento. É preciso que a nossa vida esteja em pleno crescimento diante do Senhor, porque nós somos casa espiritual de Deus, sendo edificados casa espiritual de Deus. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Primeiro, enraizados, radicados, agora edificados. Mas somente isso? Não. Paulo diz como é que nós devemos ser dignos da vocação a que nós fomos chamados: radicados, edificados e agora confirmados na fé. Como é que é isso, confirmados na fé? Ora, se eu estou bem firme diante do Senhor, tenho bebido da água da vida, tenho sido edificado pela graça de Deus, o meu testemunho se tornará visível diante dos outros. A minha caminhada será um testemunho dia a dia. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. Precisamos, no dia a dia, com a nossa caminhada, uma caminhada que está enraizada no Senhor, está sendo alimentada, a água da vida está no nosso coração, estamos sendo edificados, e que o mundo veja que estamos sendo edificados, casa espiritual de Deus, e isso se torne testemunho de fé diante deste mundo, para a glória do Senhor. E como é que esse testemunho de edificação, que é visível aos outros, pode ser um testemunho de fé? Paulo nos ajuda falando em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é um testemunho que você pode dar. Testemunho de saber que o domingo é o dia do Senhor, em saber que a tua prioridade é agradecer a Deus pela tua família, em saber que o domingo é para você estar na comunhão dos santos, sendo edificados, adorando a Deus com louvor congregacional, com seu coração no altar. Que o domingo é o dia onde você também agradece a Deus no culto pela provisão que Deus tem derramado sobre a tua vida através da consagração dos dízimos e ofertas. Muita gente não vai entender, familiares que não são convertidos não vão entender, mas fica com a gente. Por que você tem que ir hoje para a igreja? Só um domingo, que bobagem, fica aqui. E o seu testemunho, respondendo com graça, respondendo com carinho, com respeito, dizendo: não, eu tenho que ir para a igreja. Porque isso já aconteceu uma vez comigo. Alguém disse: mas por que você tem que ir para a igreja? Eu tenho que ir. Mas rapaz, que boba. Não, eu preciso ir, porque quando eu chego na igreja lá, uma das coisas que eu faço é orar por você. Então vá, pode ir, vai, ore por mim, vou orar por você, pela sua família. Puxa, vá. Não, ele está saindo agora, ele está indo, ele tem um compromisso. Faça isso. Isso é um testemunho de fé, porque você está enraizado, porque você está sendo alimentado, a água da vida no teu coração, porque você está sendo edificado. E agora você precisa testemunhar
na devoção, na sua devoção, não abrir mão disso, porque foi Deus que assim estabeleceu. Hoje o pastor também falou sobre isso de manhã. Ele falou, por que a segunda-feira não podia ser primeira-feira, né? Ele falou, gente, a semana começa na segunda, né? Ele explicou, não é mesmo? Hoje de manhã. Porque a nossa semana começa hoje. É uma semana que vai ser abençoada. Nós separamos esse dia de acordo com a orientação do nosso Pai Celeste. O dia consagrado ao Senhor. Ou seja, é o primeiro dia, primeiras horas, é o primeiro momento da nossa vida, é a prioridade da nossa vida. É agradar a Deus, é adorar o seu nome. E o testemunho da nossa fé é na devoção. Queridos, assim como um contrato, quando você assina um contrato qualquer, ele só tem validade quando os dois assinam e são reconhecidos. O testemunho diante dos homens, na devoção diante de Deus, é como um contrato onde você diz, eu estou assinando esse contrato, eu tenho um compromisso com o meu Deus, eu não posso abrir mão disso. É a sua devoção particular, é a sua devoção comunitária, é o seu testemunho que é fruto do alimento que você tem recebido, enraizado na palavra do Senhor. É a água da vida que você bebe tanta água da vida, mas tanta, que você não consegue mais conter essa água da vida dentro de você. Ela começa a sair pelos teus lábios, e você começa a abençoar e testemunhar para outras pessoas. Mas tudo isso aponta para um resultado, como ele diz, é gratidão. Como foi cantado aqui, a gratidão. Digno é o Senhor, eu sou grato a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5. A gratidão, amados, é a respiração de uma alma regenerada. Nunca esqueça disso. A gratidão é a respiração de uma alma regenerada. O teólogo Mateus Henry fala sobre isso. O texto que nós estamos nos debruçando, ele diz: assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, andai nele, como? Radicados, edificados, confirmados na fé com testemunho. Mas ele reforça isso, como assim como vocês foram instruídos. Mas somente isso não, vocês precisam crescer em ações de graça. Nós temos que ter um coração grato diante de Deus, porque Deus nos chamou à sua presença para louvar o seu nome. Ele tem derramado provisão e proteção sobre a tua casa e a minha casa dia a dia. Precisamos andar de modo digno desta vocação, cada vez mais sendo radicados, edificados, confirmando a nossa fé no dia a dia e com ações de graça no coração. Essa passagem de Colossenses, ela está conectada, como falamos no primeiro momento. Efésios, Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que nós fomos chamados. A nossa caminhada, amados, caminhada no Senhor, no dia a dia, que pode ser uma caminhada dentro da nossa residência, a caminhada com os nossos filhos, com a esposa, com o marido, a caminhada com a secretária que nos ajuda, a diarista, a nossa caminhada quando nós estamos saindo do condomínio, com o porteiro do condomínio ou com os vizinhos, a nossa caminhada quando estamos fazendo compra no supermercado e vamos pagar ali no caixa. Como é que tem sido a nossa caminhada? Será que tem sido uma caminhada que mostra que estamos radicados no Senhor? Uma caminhada que mostra que estamos sendo edificados? A nossa caminhada tem demonstrado humildade ou vaidade, mansidão ou impaciência? A nossa caminhada tem demonstrado ânimo longo ou desmotivação? A nossa caminhada tem demonstrado que não temos paciência com os irmãos, nos irritamos com facilidade? E Paulo diz que devemos suportar uns aos outros, caminhar, dar suporte, compreender e ser manso e humilde.
A nossa caminhada tem mostrado que nós estamos buscando preservar a união pacificamente, reconhecendo que Deus age por todos. Eu reconheço que Deus age na vida do irmão e esse irmão me abençoa. Será que a nossa caminhada tem revelado isso, amados, no dia a dia? A nossa caminhada revela quem somos. Assim como eu disse no início, na nossa cultura, a caminhada numa passarela, a caminhada daquele que exagerou em algum tipo de bebida, enfim, a caminhada no dia a dia, como estamos nos comportando, como estão os nossos passos. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ou seja, aponta para onde eu devo andar. Amados, isso é interessante. A lâmpada, eu estou aqui olhando para o outro lado da avenida, estou vendo algumas lâmpadas, 3, 4. O brilho está chamando a minha atenção, mas aquelas lâmpadas não estão iluminando a gente aqui. As que estão iluminando são essas aqui. Se apagarmos aqui, nós vamos ver o brilho das lâmpadas na rua, mas aqui vai ficar escuro. Então a lâmpada, ela tem isso, ela ilumina, ela brilha para quem está de longe, mas ela ilumina e dá clareza para aquele que está perto. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu tenho que estar com a palavra do Senhor bem pertinho de mim, para que cada passo meu seja guiado pela palavra do Senhor. A nossa caminhada revela quem somos, amados. Sim, enraizados, recebemos alimento, firmeza e vida em Cristo. Edificados, crescemos na graça e no conhecimento. Confirmados na fé, testemunhamos, nos dedicamos. Cada passo dado em nossa caminhada mostra quem realmente somos. Não se trata apenas de ter começado bem, mas de completar, de continuar andando firme em Cristo. Ora, ele diz, Colossenses 2,6: como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ele não está sugerindo, é uma determinação. Andem nele. Vocês não receberam a Cristo? Não recebemos a Cristo? Cristo não foi colocado em nosso coração pela graça do Senhor Deus, através do seu Espírito, a graça irresistível que nos mostrou a cruz? Então precisamos andar nele. Andar em Cristo é estar enraizado na sua palavra. Andar em Cristo é ser edificados dia após dia, buscando erguer diante do Senhor e testemunhar, confirmar a nossa fé. Que possamos enfrentar esse desafio, que é o desafio para todos nós. Que possamos ter um coração convencidos, constrangidos pela palavra de Deus, que diz que precisamos estar enraizados, edificados e confirmados na fé, porque o Espírito do Senhor habita em nosso coração. Então precisamos sim andar de acordo com a vocação a que nós fomos chamados. Eu e você fomos chamados para sermos adoradores em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, amados.